Já pensou se você tivesse uma forma de transformar qualquer pessoa em um cliente seu? Seja você um assessor, ou um consultor, ou planejador, bancário, ou você que está querendo começar no mercado financeiro, é extremamente importante você entender isso. E obviamente que tem uma fórmula que eu quero passar para você e você precisa entender desde o início como que eu construo a ideia para chegar lá no final e você entender como que você também vai usar no seu dia a dia. Então eu vou explicar isso para você nesse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu te conduzo no mercado financeiro. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou o Rick Silva, e se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, aproveita para se inscrever agora, que eu vou explicar muita coisa nesse vídeo, então talvez você esqueça. Se inscreve aí já. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para você como que você pega qualquer pessoa que você conheça, que você não conheça, uma pessoa extremamente fria, até quando você pensa em fazer um cold call, por exemplo, pegar uma pessoa na lista amarela, eu acho que nem usa mais lista amarela hoje em dia, mas qualquer número que você pega, então você consiga converter em um cliente. Existem algumas características básicas que você precisa ter e algum passo a passo também que você precisa seguir, e é tudo isso que eu quero explicar para você aqui. Então, basicamente, 3 fases. Você vai passar aqui com o seu lead ou com o seu prospect por essas 3 fases aqui, que são frio, momento onde você talvez a pessoa não te conheça, ou que você ainda não sabe muito bem qual é o problema que aquela pessoa está passando, ou então se aquela pessoa realmente é um lead qualificado para você, então tem aqui a fase fria. Depois vem a fase morna, onde você já começa a conhecer um pouco mais ali a pessoa. Se você não conhecia nada, agora você começa a saber talvez um pouco do patrimônio. Talvez você comece a saber como que essa pessoa lida com o patrimônio dela, se ela já investe, se ela não investe, como que ela investe. É nessa fase aqui e também com que ela trabalha. Muitas das coisas que vão acontecer na conversa vão partir dessa fase morna. E por último, a fase quente, que obviamente essa fase quente aqui é onde você consegue marcar uma reunião. Baseado nessas 3 fases aqui, é que você precisa saber que você precisa de algumas características. E de novo, seja você consultor, seja você assessor de investimentos, planejador ou bancário, ou está querendo começar nesse mercado, é extremamente importante que você tenha essas características, que são basicamente 4. A primeira aqui que a gente tem é a característica do vendedor, que é muita gente tem até uma aversão a essa característica, né? Não gosto de ser um vendedorzinho, eu não sou a pessoa que consegue ter muito traquejo, eu não consigo convencer a outra pessoa. E tem gente que pega essa característica aqui e só quer usar ela, e você vai entender aqui como que você não deve usar essa característica e como que você também deve usar. Existe também a característica do psicólogo, e essa característica aqui poucas pessoas usam, mas eu já explico. Outra característica extremamente importante é a do consultor. E aqui, não pense só pelo consultor como consultor financeiro, mas de uma consultoria, né? Eu gosto muito de usar a palavra vendas consultiva. Quando você consegue juntar essas características, você consegue ter uma venda bem feita. E por último, a característica do professor. Também extremamente importante e pouquíssimas pessoas usam. Isso daqui se ensina muito no marketing digital. Se você quiser aprender um pouco mais também, é muito importante você buscar por características fora do mercado financeiro. É um baita insight que eu tô te dando aqui, que normalmente a gente procura muito aquela coisa de vamos pro mercado financeiro, eu vou aprender como que é gráfico, como que é uma análise técnica, como que é uma análise fundamentalista, como que eu faço uma análise de uma empresa, várias coisas que você pensa em fazer que na verdade não se usa no dia a dia, a não ser que você seja um analista. Agora, se você é uma dessas profissões ou quer ser de uma dessas profissões que eu falei, então essas são as características. Bom, agora que você sabe as 4 características que são importantes para você conseguir conduzir uma pessoa a se tornar o seu cliente, a pergunta que fica é: qual característica usar e em que momento? Vamos lá, lembra que eu falei das 3 fases, né? Onde tem o lead frio, depois morno e quente. Bom, imagine então que chegou aqui um lead frio, ele ainda não te conhece, né? E ele está chegando aqui e começando a conversar com você. Quais características ou qual característica que você vai usar no começo? Tem muita gente que vem aqui para a característica do vendedor, e essa não é a melhor característica para você começar a usar. Por quê?
Pô, o cara chegou, você já começa a vender. E isso aqui acontece, é um clássico, na verdade. Que todo mundo que pega o telefone para conversar com alguém já quer falar que... Olha, o meu escritório ele tem 1 milhão de custódia, ele tem não sei quantos lugares, sei quantos consultores ou assessores, que a gente tem câmbio, que a gente faz e acontece, que tem o benchmark por trás, tem o Thiago por trás. Não faz sentido você sair vendendo a sua empresa assim, até porque ele nem sabe o que você está vendendo e nem quer comprar. Então, imaginando que chegou o lead frio, você vai usar 2 características. A primeira, a do psicólogo, e na sequência a do consultor. Então você usa essas 2 aqui embaixo. Psicólogo, o que ele faz, né? Qual que é a característica de um profissional, um psicólogo? Ele conversa com você para entender qual é o problema que você está passando, quais são os seus desejos, onde você quer chegar, objetivos e tudo mais. Qual é a característica de um consultor? E de novo, não é o consultor financeiro, mas de um consultor em geral. Você vai consultar a pessoa naturalmente para entender qual ponto que ela está começando e o ponto que ela quer chegar, e você faz o trabalho de sair do ponto A ao ponto B. Eu gosto até muito de falar sobre a analogia do GPS. Basicamente, um consultor vai fazer isso. Então, esse momento que o lead chegou frio, você precisa entender pelo que o lead está passando, a pessoa ali está passando, quais são os problemas, os desejos, e mostrar para ela como que ela vai sair do ponto A ao ponto B. Naturalmente, você usa a característica do psicólogo e a do consultor para transformar esse lead frio em um lead morno. Importante, nessa fase aqui, onde você está sendo psicólogo e o consultor, é muito importante você começar por perguntas abertas. Sabe aquela coisa que todo livro de vendas, todo curso de vendas fala? Não é à toa, você precisa aprender a fazer perguntas abertas. Uma dica aqui, um insight, é você usar o como, o que no começo das perguntas para você conseguir abrir um pouco mais. Se você quiser um vídeo sobre isso, então comenta aí embaixo para que eu grave um vídeo mais sobre perguntas abertas, se isso for interessante para você. Já na segunda fase, onde o lead está morno, então o que você vai fazer? Você vai usar quais características? A do vendedor? Já? Ainda não. Apesar de você talvez já pensar, pô, vou para do vendedor, né? É uma loucura. Todo mundo quer ir para a característica do vendedor. E não é agora que você vai usar. Agora que você está nessa fase morna, é agora que você usa a característica do professor e a do psicólogo. A do psicólogo você ainda está identificando vários problemas. Pode ser que você está conversando com um prospect e você perceba que ele ainda não fez muito bem a sucessão patrimonial dele. Apesar dele ter 40 anos de idade, é importante você fazer, já estruturar como vai ser essa sucessão. Então pode ser que ele não tenha feito isso, que você identificou esse problema usando a característica do psicólogo, de fazer perguntas, de identificar o problema. Naturalmente, ao identificar um problema, você entra já na característica do professor, muitas vezes de ensinar. Pode até ser que esse cliente ou esse lead que você está conversando, ele já entenda muito bem sobre investimentos, mas ele não sabe que o melhor caminho para a sucessão patrimonial talvez não seja uma previdência privada, mas que possa ser uma holding patrimonial, por exemplo. Então, aqui no professor, você vai usar a característica dele de explicar como fazer. Então, você entendeu como psicólogo o problema dele, que é, ele não tem uma sucessão patrimonial bem montada e ele não sabe como montar isso. Então agora você vai usar essa característica para explicar o como. Nessa fase morna é importante você ter escuta ativa. Muitas vezes a gente faz pergunta e já fica pensando na próxima pergunta. O que eu gosto de falar muito é, cala a boca, fecha a boca, não tem o que fazer agora. Você já fez a pergunta, agora espera a pessoa falar. Enquanto ela fala, aí sim você entendendo o que ela está falando, você ensina, você explica, você pergunta mais para entender um pouco mais do problema. Essa fase morna, você precisa conhecer muito sobre a pessoa sem pensar ainda em marcar a reunião. E por falar em marcar a reunião, então agora sim, vamos lá para a fase quente, né? Pô, essa fase quente aqui é onde todo mundo começa a ligação. Esse é o grande erro. Então você tem que usar as últimas 2 características aqui, a característica do vendedor e a característica do professor. Só que a do professor agora ultrapassa um pouco o como, de só explicar, mas sim de tratar objeções. É aqui onde talvez vai perguntar: mas por que eu tenho que pagar por isso se eu não pago na assessoria, ou se eu não pago no modelo antigo da assessoria, se eu não pago lá no banco, se eu não pago na corretora? É aqui onde veio o professor também para conseguir articular um pouco mais, para conseguir tratar essas objeções. Isso é muito importante, você saber tratar objeções nessa última fase, que é a fase quente.
Nessa fase aqui, sim, você vai usar a característica do vendedor. Muito importante, se você quiser que eu grave um vídeo falando só sobre como tratar objeções, então pede aí embaixo e eu gravo um vídeo para você. Nessa última fase, é muito importante que você tenha firmeza nas suas palavras. Não que você não deva ter o restante da conversa, né? Obviamente, em todo momento, você tem que ter firmeza para mostrar a autoridade. Tem que saber o que você está falando. Por isso, eu te aconselho, você que está começando, né? Ainda não tem muito traquejo, eu te aconselho que comece com pessoas que são até desconhecidas, muito mais do que o seu familiar. Um insight muito importante para você que está começando. Muitas vezes a gente já quer começar pelo familiar ali, e essa pessoa vai gravar e vai lembrar que você falou coisa errada lá atrás. Quando já é uma pessoa desconhecida, ela muito provavelmente vai esquecer. Então, por isso, quando você já tiver um pitch muito firme, você já tiver confiante no que você fala, já entender para onde você está levando uma pessoa, aí sim você vai conseguir executar isso com seus familiares, com seus amigos, seu network próximo e coisas do tipo. Mas como ser mais firme ali no final, né? É muito importante que você entenda o problema da pessoa lá do começo que ela te disse. Então, por exemplo, lá na parte do psicólogo e do consultor, que é a fase fria, você entendeu que aquela pessoa tem um problema, que ela quer ter as finanças dela, os investimentos todos organizados, mas que ela não sabe que está desorganizado ainda. Para ela está tudo organizado. Você entendeu que existe um problema, mas ela ainda não sabe. Então você vai para a fase do professor, onde você entende que existe um problema e você vai explicar para essa pessoa que existe um problema e como que ela resolve isso. E agora nessa última fase então, que é o lead quente, onde você já está numa conversa muito mais aprofundada, já entendeu todos os problemas, como que você resolve, o que você pode fazer, já até explicou muito bem o que você vai fazer por aquela pessoa, agora chegou a hora de você ser firme para fechar e marcar uma reunião, por exemplo. Então tem muita gente que fala assim: a gente pode marcar uma reuniãozinha lá para quarta-feira, o que você acha? Pô, não coloca as coisas no diminutivo, primeiro ponto, porque não é uma reuniãozinha, é uma reunião, é um ponto importante que vai acontecer para aquela pessoa. Então você também não precisa chamar de reunião, porque reunião muitas vezes pesa. Um insight legal aqui é você entender o que você ajuda a pessoa. Agora você fala: olha, nesse ponto da sucessão patrimonial, e entre parênteses aqui, é importante você pegar um problema para resolver. Não queira pegar 3, 4, 5, 10 problemas que você percebeu na ligação e tentar resolver tudo e falar que vai resolver tudo. Tenta resolver o problema que você percebeu que é mais latente, então você vai ter muito mais firmeza para falar. Vamos dizer que seja a sucessão patrimonial. Você, voltando lá na ligação ou no papo que você está tendo, você vai dizer: sucessão patrimonial, entendi que é um problema, né, hoje que você ainda não conseguiu resolver, e eu acredito que com um holding patrimonial possa ser possível resolver. O que você acha de a gente sentar na quarta-feira que vem, bater um papo durante uns 40 minutos e eu te mostrar como que você pode resolver isso? Fica muito mais alinhado do que você, às vezes, querer dar 3 horários, 5 horários. Eu falo pra ele: olha, eu vou olhar aqui na minha agenda e depois marco. Acho que você não vai fazer isso, né? Mas isso fica muito aberto. Uma coisa que acontece muito na hora que você tá fechando a ligação e já vai para uma reunião é que a pessoa que tá do outro lado, tentando te deixar de escanteio, mas de uma forma educada, sempre diz assim: me manda tudo por e-mail. E aí eu vou dar uma olhada e depois a gente decide. Obviamente, isso é uma objeção. Por isso, a característica do professor tem que estar ali de antena ligada, mapeando e sabendo lidar com essas objeções. E aí, como eu falei, se você quiser um vídeo só sobre objeções, então comenta aqui embaixo, pede aí o vídeo de objeções que eu vou gravar e aí você vai entender como tratar esse final. Mas como eu disse para você, tem que ser extremamente firme. Se você puder até dar um pouco mais de escassez na sua agenda, por mais que sua agenda não tenha ninguém, diga: olha, vou dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí fica rodando o mouse um tempinho, depois você fala: não, acho que eu tenho aqui quarta-feira às 14, dá pra ser sim. E aí você vai lá e marca. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, muito importante você apertar no like. Se você ainda não se inscreveu, pô, tá perdendo um baita tempo aí, já se inscreve para você receber mais vídeos como esse daqui. E se você quiser ver um vídeo onde eu respondo várias dúvidas de pessoas que estão começando, então você pode apertar nesse vídeo aqui para você poder ver todas as dúvidas que eu tirei e expliquei usando da forma mais didática possível. Tudo que eu tinha para explicar, expliquei nesse vídeo. Vai lá, aperta aqui e eu te vejo no próximo vídeo.